Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre operações com radicais. Esse conteúdo está lá na página 129. Bom, mas o que seria então uma operação com radicais? Assim como nós podemos fazer operações com números inteiros, operações com números racionais, nós também podemos fazer operações com radicais. Vamos lá então? Olhem lá na página 130, eu tenho o seguinte exemplo: raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 81. Nós sabemos que raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? E nós também sabemos que a raiz quadrada de 81 é 9. Por que 9? Porque que número que eu elevo, que número que eu multiplico por ele mesmo, que o resultado é 81. Então, seria 9? 9 vezes 9, né? Então, 81. Então, nós temos essa seguinte expressão: 5 menos 9. Se eu tenho 5 e eu devo 9, então o meu resultado será menos 4, né? Eu vou ficar com o resultado negativo. Bom, vamos para um outro exemplo. Eu tenho aqui raiz cúbica de 27 mais raiz quarta de 625 mais raiz quinta de 32. Nas aulas anteriores, nós estudamos como nós vamos realizar esse cálculo pela decomposição com fatores primos. Então, o que eu devo fazer? Nós vamos, então, fatorar a raiz cúbica de 27, nós vamos fatorar a raiz quarta de 625 e nós vamos fatorar a raiz quinta de 32. Então, vamos lá? Primeiro, então, nós vamos colocar aqui. Vou colocar num rascunho aqui para facilitar. Então, raiz cúbica de 27. Vou, então, fazer a decomposição com fatores primos. Então, o 27, ele é um número ímpar, né? Ele não vai ser divisível por 2. Então, o próximo primo seria o 3, certo? 27 dividido por 3, resultado 9. Continuo por 3. 9 dividido por 3, 3. E ainda continuo mais uma vez por 3. 3 dividido por 3, meu resultado aqui, o meu final seria 1. Então, pessoal, nós vamos, então, que número que é esse? Isso daqui é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, eu vou substituir a raiz de 27 por raiz cúbica de 3 ao cubo. Mas, agora nós vamos fatorar o 625, fazer a decomposição fatores primos. Bom, o 625... ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 3, olhando lá os critérios de divisibilidade, ele vai ser divisível por 5, então, que é o próximo primo depois do 3. Então, 625 dividido por 5, 125. Mais uma vez por 5. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, é 5, certo? Resultado. E aí, 5 dividido por 5, 1. Veja bem, raiz quarta, né? Então, eu tenho que juntar de 4 em 4. Ou seja, aqui nós temos 5 elevado à quarta potência. Esse 5 à quarta eu vou trazer para dentro da raiz e substituir pelo 625. Então, vai ficar lá 5 à quarta. Pessoal, 5 à quarta é a mesma coisa que 625. Se eu pegar o 5 e fazer fatores e 4 vezes, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o meu 625 de volta. É só uma forma de simplificarmos essa raiz para tentarmos eliminar o índice como expoente, como nós já fizemos nas outras aulas. Mas, agora ali, raiz quinta de 32. Então, vamos colocar ali o 32. 32. Aí nós vamos por 2, porque é par. 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E aí, finalmente, por 2, 1. Veja bem, eu tenho que juntar de 5 em 5, porque é aquele índice ali que está me
orientando em quantas vezes eu tenho que juntar. Então, ali vai ficar 2/5. Pessoal, 2/5 é a mesma coisa que 32, né? É eu multiplicar aqui, olha, esse 2 5 vezes, né? Vou fazer só 2. Então, eu posso escrever assim, raiz quinta de 2/5. Em uma das propriedades que nós estudamos nas últimas aulas, nós vimos que quando eu tenho índice e expoentes iguais, nós podemos fazer o quê? Cancelar. Então, aqui sobrou o 3 fora da raiz. Mas, cancelo também, olha, índice e expoente. Sobrou quem? O 5, ele sai da raiz, né? E aqui sobrou o meu 2. Veja bem, e daí? Quanto é 3 mais 5 mais 2? Então tá, 3 mais 5, 8. 8 mais 2, resultado 10. Mas será que sempre é assim? Será que nós podemos fazer? Sempre vai dar uma resposta exata? Sempre eu vou conseguir fazer a simplificação dessas minhas raízes e eu vou conseguir chegar, por exemplo, no número inteiro? Bom, nós temos lá a adição e a subtração com radicais semelhantes. Então, vamos lá. Adição e subtração com radicais semelhantes. Como assim, professora? Como que nós podemos juntar esses radicais semelhantes? Bom, tem uma dica. Para que dois radicais eu possa juntar esses radicais, eles precisam ter mesmo índice e mesmo radicando. Então, vamos para um exemplo. Olha lá, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Vocês podem notar que essas duas raízes, elas possuem índices iguais. Olha, são raiz quadrada aqui, eu tenho raiz quadrada aqui. E o meu radicando, ele é igual também. Olha só, o meu radicando, ele é igual a 3. Nesse caso, a minha primeira propriedade, então, eu vou poder juntar essas raízes. Mas, professora, como que eu vou juntar essas raízes, então? Eu vou olhar o meu coeficiente. Professora, mas o que seria um coeficiente? Coeficiente é esse valor que fica aqui do ladinho da raiz. Mas, nesse caso, não tem nenhum número, né? E aí, eu sempre explico para vocês que quando não tem nenhum, tem 1, né? Então, aqui eu tenho uma raiz de 3 mais uma raiz de 3. Então, quantas raízes de 3 eu tenho? 1 mais 1, eu tenho 2 raízes de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente repetir uma das raízes, repetir a raiz de 3, e vou somar os meus coeficientes, 1 mais 1, que é 2. Então, nós temos 2 raízes de 3. Vamos para mais um exemplo. Nós temos aqui, vamos para exemplo 2. Nós temos aqui raiz cúbica de 5 mais 2 raízes cúbicas de 5. Quanto vai ser isso? Primeira coisa, para eu juntar esses radicais, o que eu devo fazer? Para juntar, eu tenho que olhar se o meu índice e o meu radicando, eles estão iguais, tem que ser idênticos, né? Então, isso daqui tem que ser idêntico à outra. Bom, olhando aqui, raiz cúbica de 5, está igual aqui, né? Raiz cúbica de 5. Bom, fazendo isso, eu vou, então, colocar aqui raiz cúbica de 5. Aí, eu vou olhar aqui o meu coeficiente. O que seria o meu coeficiente? É o valor que está acompanhando esse radical. Nesse caso aqui eu tenho uma raiz de 5 e aqui eu tenho mais 2 raízes de 5, né? Raiz cúbica de 5. Então, 1 mais 2 é 3. Então, eu vou ter 3 raízes cúbicas de 5. Então, esse é o primeiro critério. Nós temos, então, que levar em consideração o meu índice precisa ser igual e o meu radicando precisa ser igual. Entendeu? Na soma, nós precisamos fazer isso. Vamos lá para o exemplo 3.
Exemplo 3, nós temos lá 4 raiz cúbica de 12 menos 3 raiz cúbica de 12. Então, quanto vai ser isso? Primeiro critério, olha o índice das duas raízes analisadas. Então, aqui raiz cúbica e aqui também raiz cúbica. Primeiro, tá tudo ok. Olha o radicando, é igual? Então, eu posso somar essas raízes. Mas como eu vou somar? Olho os meus coeficientes, que são os valores que estão acompanhando essa raiz cúbica. Que no caso aqui é 4 menos 3. Então, eu vou primeiro, vou repetir a minha raiz cúbica. Repetir, uma vez só. E aí eu vou fazer a subtração, no caso dos meus coeficientes. Olha lá, 4 menos 3. 4 menos 3 é quanto? 1. Ou você pode deixar desse jeito, ou pode colocar aqui o 1, não tem problema nenhum. Eu sei que é uma raiz cúbica de 12. Vamos lá para o exemplo 4. Nós temos aqui 2/5 de raiz cúbica de 9. Menos 1/5 de raiz cúbica de 9. Aí vocês olham para mim e vocês podem fazer a seguinte observação. Professor, entrou uma fração, como que eu vou resolver? Vamos voltar um pouquinho? Como nós vamos subtrair essas frações? Bom, primeira coisa, eu percebo aqui que índice e radicando nas minhas duas raízes são iguais. Então, eu já posso deixar aqui ela certinha, né? Repetir. E aí, nesse caso, nós temos que 2/5 menos 1/5. Quanto é 2/5 menos 1/5? Vamos lembrar, nós temos lá 2/5 menos 1/5. Quando os meus denominadores eles são iguais, eu repito o meu denominador e eu vou fazer a subtração dos meus numeradores. Quanto é 2 menos 1? 1. Então, é simples assim. Olhei os meus denominadores são iguais, repito. E aí, faço a subtração dos meus numeradores. Então, aqui vai ficar 1/5 raiz cúbica de 9. Vamos lá para a página 131, na letra A, que nós temos, então, que simplificar os nossos radicais. Na página 131, na letra A, nós temos a seguinte situação. Raiz cúbica de 8 mais raiz quarta de 1.296 menos raiz de 144. Então, aqui nós temos uma raiz cúbica de 8 que está somando raiz quarta de 1.296. Aqui eu tenho um joguinho de sinal que eu teria que fazer, né? Menos com menos. E aqui eu tenho raiz quadrada de 144. Então, vamos fazer, então, professora, quanto é a raiz cúbica de 8? Bom, vocês já sabem que raiz cúbica de 8 é 2. Mas, professora, eu esqueci quanto é raiz cúbica de 2. Temos de 8. Temos como fatorar. Então, vamos pensar aqui. 8, vamos fatorar por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Eu sei que raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu posso ir colocando assim. Mais raiz quarta de 1.296, vou fatorar também. Né? Porque assim, eu vou ficar fazendo testes e testes, tentando descobrir que número que eu multiplico ele 4 vezes, né, em fatores que vai resultar em 1.296, eu posso fazer a decomposição com fatores primos, que eu também vou descobrir o resultado dessa raiz quarta. Então, 1.296 por 2 dá 648. Continuo por 2 porque é par. 648 dividido por 2, 324. Por 2, 162. Por 2 ainda, 81. Agora, nós temos que observar, o 81 não é mais par, né? E ele é um número ímpar. Vamos para o próximo primo. Vamos tentar por 3 que vai dar certo, né? 81 por 3
27. Por 3 ainda, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Nesse caso, o índice aqui é o que está, né, pedindo, então, que nós façamos a junção aqui de 4 em 4. Então, vai ficar 2 à quarta e aqui 3 à quarta. Então, juntei de 4 em 4. Volto aqui para essa raiz. Então, eu vou substituir o 1.296 por 2 à quarta, que multiplica 3 à quarta. Menos. Aí já posso fazer aqui, menos com menos, eu posso já fazer mais. Vou apenas abaixar aqui essa raiz quadrada de 144 e no nosso próximo cálculo nós já vamos resolver. Vou passar esse cálculo agora aqui, tá? Aqui, pessoal, raiz cúbica de 2 ao cubo, eu posso, como nós já aprendemos, cancelar índice com expoente. Então, vai sair apenas o 2 da raiz cúbica. Aqui também, olha só, 4 é o meu índice e eu tenho 4 e 4 como expoentes. Eu posso também tirar esse 2 e esse 3 da raiz. Como? Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, mais 6. E aí, por último, você já sabe quanto é a raiz de 144, né? Raiz de 144, raiz quadrada de 144 é 12, né? Então, nós temos aqui quanto vai dar no meu resultado final. Então, nós temos 2 com 6 com raiz de 18. Então, nós temos aqui como resultado final 20, certo? No livro de vocês tem a raiz aqui, esse mesmo exemplo, com a raiz quadrada de 441. A professora fez aqui com a raiz quadrada de 144. Então, vocês vão trocar e vocês vão fatorar, no caso, a raiz de 441. Vamos lá para o exercício número 2, tá, pessoal? Exercício número 2. Nós temos lá raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica de 8 mais raiz quarta de 7 menos 2 raiz cúbica de 5. Então, ali nós pedimos para simplificar. Bom, nós temos aqui algumas raízes. Essa, por exemplo, de raiz cúbica de 5 é igual a essa raiz cúbica de 5, então eu já posso fazer, né? Eu tenho uma raiz cúbica de 5 e eu devo 2 raízes cúbicas de 5, então eu vou ficar devendo uma raiz cúbica de 5. Vocês tanto podem representar desse jeito, como colocar o 1 aqui também. Eu acabei de fazer a conta que a raiz cúbica de 8 é 2, então menos 2. Então, o raiz cúbica de 8 menos 2. Mais raiz quarta de 7. Bom, esse 7 eu não consigo mais simplificar, né? Eu vou ter que deixar ele do jeito que ele está. Então, essa seria a forma simplificada para essa expressão com radicais. Ok? Vamos lá para o exercício número 3 da página 131. Exercício número 3, nós temos que ali que simplificar alguns radicais. Na letra A, nós temos lá 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. E isso será igual a quanto? Como eu falei para vocês, vou observar índice e radicando. Olha só, índice é 2, radicando é 5, olha. Índice é 2, radicando é 5. Eu vou, então, repetir essa minha raiz quadrada. E aí eu vou somar os coeficientes, que é esses valores que estão acompanhando a raiz quadrada. 3 mais 4, 7. Então, vai ficar 7 raiz de 5. Vamos para mais um. Letra B aqui do exercício 3. Raiz cúbica de 5 mais 4 raiz cúbica de 5. Veja bem,
uma raiz cúbica de 5 mais 4 raízes cúbicas de 5. Então, vai ficar quanto? 1 mais 4, 5. 5 raiz cúbica de 5. Então, a gente não mexe no meu radical e nem no meu índice. Deixa lá do jeito que está. Vamos para mais uma. 5 raiz 12ª de 4 menos 2 raiz 12ª de 4 também. Então, aqui eu tenho 5, porém devo 2. Então, vou ficar com 3, né? 3 o quê? Esse é o meu coeficiente. Repito a minha raiz do jeito que está ali. 3 raiz 12ª de 4. E esse é o resultado final. Bom, oitavo ano, a aula de hoje foi isso, né? Operações com radicais, esses radicais que eles são iguais, com índices e também o radicando. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Até mais!